Bem-vindos ao Sussurros na Tempestade. Esta noite, histórias ocultas aguardam sob o véu da chuva. Não esqueça, curta, inscreva-se e use fones para sentir cada sussurro. Prontos para o desconhecido? A tempestade já começou. Meu nome é Shawn. Sou lanterninha de cinema há 3 anos. Meu cinema tem regras que você nunca, jamais deve quebrar. Não importa quão estranhas ou completamente insanas elas pareçam. Se você está confuso, provavelmente deveria começar do início. Algumas regras são mais difíceis de seguir do que outras, e algumas aparecem com mais frequência. A regra 4 é uma das mais raras, e agradeço a Deus por isso. Regra número 4. Se as luzes se apagarem enquanto você estiver limpando uma sala, sente-se. Um filme vai tocar. Você tem que assistir até o final. Não desvie o olhar da tela. Não importa o que veja ou ouça. Esta é a regra que me causou mais ansiedade quando a li. Tendo já tido um confronto com as regras 1 e 2, eu sabia o quão sério era seguir nossos mandamentos, ou falhar em fazê-lo. Minha experiência com a regra 4 aconteceu quando eu estava limpando a sala 1 após um filme. Sem aviso, aconteceu aquilo que eu temia há meses naquele ponto. As luzes se apagaram. Não houve um estouro como uma lâmpada queimando. Em 1 segundo eu estava em uma sala bem iluminada. No próximo eu estava de pé, na mais completa escuridão. Eu congelei. Mesmo tendo me preparado mentalmente para isso por semanas, eu congelei. Sente-se. Droga. Sente-se. Finalmente meus membros obedeceram à minha mente. Eu saltei para onde esperava que a fileira mais próxima estivesse e me joguei em um assento. Bem a tempo. A tela acendeu, preenchida com estática, antes de se resolver na imagem de um porão escuro e úmido. A qualidade da imagem era antiga, como algum filme Super 8mm dos anos 90. Através da tela granulada, eu pude perceber que havia uma única cadeira no centro da sala. Amarrado a ela estava um jovem. Ele estava lutando contra suas amarras e eu podia dizer que estava ferido. Finos filetes de sangue escorriam pelo seu rosto de uma lesão acima da sobrancelha e seus braços estavam esfolados pelas cordas. Havia algo terrivelmente familiar sobre o prisioneiro. Não seu rosto, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Mas suas roupas, eu congelei quando ouvi algo se mover atrás de mim. Era o rangido de uma cadeira de cinema. Minhas costas se arrepiaram. Algo, acabara de se sentar atrás de mim. Precisei de toda a minha força de vontade para não virar, ou saltar do meu assento e correr para a entrada. Fixei meus olhos na tela, rezando para que isso acabasse logo. O homem na tela tinha parado de lutar. Ele estava olhando para algo atrás da câmera. Demorei 1 segundo para perceber que ele devia estar assistindo ao cinegrafista. Eu quase saltei do meu assento quando uma voz sussurrou atrás de mim. "Que ator, hein?" A voz era baixa, um sussurro praticamente inaudível. Soava humana. Quase. Mas eu sabia imediatamente que era tudo menos isso. Não consigo explicar exatamente como. Era algo sobre a cadência do discurso da coisa, quase como se sua garganta não fosse feita para a linguagem humana, e ela apenas fazia o melhor que podia para imitar o que tinha ouvido. Ainda pior, a voz vinha de um pouco acima de mim, não diretamente atrás. O que quer que estivesse na cadeira atrás de mim tinha que ser absolutamente enorme quando em pé. Eu deveria responder? Deveria apenas continuar assistindo? As regras não me disseram sobre isso. Permaneci em silêncio, segurando os braços da cadeira para não tremer, olhos fixos para frente na direção da tela. A câmera estava se movendo, enquanto a pessoa que a carregava se aproximava de seu prisioneiro. O homem na cadeira estava tentando desesperadamente recuar, mas suas amarras eram muito apertadas para qualquer coisa além do menor movimento. E conforme a câmera se aproximava, eu reconheci o que era tão horrivelmente familiar nele. Suas roupas. Ele estava vestindo um uniforme de cinema. O uniforme do meu cinema. Onde você acha que eles conseguiram os figurinos?
sussurrou a coisa sentada atrás de mim. Uma ironia sádica pingava de cada palavra. Estava brincando comigo. Eu não respondi. O filme durou cerca de meia hora. Não vou contar exatamente o que vi. Não quero pensar nisso mais do que preciso. Não tenho certeza de que esse tipo de coisa seria permitido neste site, nem mesmo na descrição. Basta dizer que eu não desejaria tal destino ao meu pior inimigo. Em um momento, eu vomitei sobre mim mesmo e o chão. Enquanto meu estômago convulsionava, quase tirei meus olhos da tela. E naquele momento, senti a respiração quente e fedorenta da coisa em minhas costas. Ela queria que eu desviasse o olhar. Ela queria que eu cedesse. Eu olhei para cima, novamente fixando meus olhos na cena horrível que se desenrolava na tela. A coisa atrás de mim falou apenas mais uma vez, antes das luzes se acenderem tão abruptamente quanto haviam se apagado. Soou frustrada, irritada até. Você conhece o ditado, Sean? Regras foram feitas para serem quebradas, ou pelo menos esse cara pensava assim. Eu gostaria de poder terminar a história aí, mas infelizmente há um pouco mais nela, porque o cara na tela era um trabalhador daqui, porque ele havia morrido por ter quebrado uma regra, porque David não havia nos contado tudo, mantendo-nos em uma espécie de base de necessidade de saber, sem sentido. Alguém havia sofrido um destino pior que a morte por causa do segredo dele, e eu faria ele se explicar. Ainda coberto com meu próprio vômito e suor frio, eu atravessei o saguão, ignorando os olhares de nojo dos clientes ali. Entrei no escritório de David com força. David olhou calmamente. Regra número 4 ou 11. Regra número 4. Bom. Você sabia qual era o risco. Você sabia o que poderia acontecer, mas não contou a ninguém. Aquele cara que eu vi, as coisas que aquilo fez com ele, você poderia ter impedido isso. David suspirou cansado. É melhor assim, Sean. Como? Como pode ser? Deixe-me explicar uma coisa para você. David disse, levantando-se para ficar frente a frente comigo. Havia um tom de aço em sua voz agora e um lampejo de raiva reprimida em seu olhar. Eu me calei. Algumas coisas podem ser evitadas se você souber sobre elas. A sala 3 é assim. Se você sabe o que ela quer e como tentará conseguir, é mais fácil não cair nisso. Mas algumas coisas, Sean, algumas coisas ficam mais fortes quanto mais você sabe sobre elas. Você pode evitar quebrar a regra 4 com o que sabe agora. Você só precisa continuar assistindo. Mas quanto mais você souber sobre isso, mais direta a coisa naquela sala pode ser, na tentativa de fazer você desviar o olhar. E o último cara, o que eu vi na tela. Ele sabia demais, até mais do que você sabe agora. Foi um erro que nunca vou repetir e uma lição que não esquecerei. Há um limite, Sean, que não posso permitir que alguém ultrapasse. Se você souber demais, nenhuma quantidade de força de vontade ou força manterá seus olhos naquela tela. Regra número 5. Se você encontrar uma sala onde todos os clientes estão olhando diretamente para você e sorrindo, informe o gerente imediatamente. A regra 5 é a que mais levantou questões em minha mente sobre este cinema e meu trabalho. Meu encontro com ela ocorreu cerca de 1 ano e meio depois de começar a trabalhar aqui. Algo que você deve saber sobre o trabalho de um lanterninha de cinema. Precisamos verificar se cada filme está rodando sem problemas. Somos obrigados a fazer isso apenas no início de cada projeção. Mas se tivermos algum tempo livre durante nosso turno, gostamos de verificar aleatoriamente para garantir que tudo esteja bem. Infelizmente, foi exatamente por isso que entrei na sala 5 um dia, apenas para quase ter um ataque cardíaco ao perceber que cada pessoa dentro dela estava me olhando diretamente nos olhos, sorrindo de maneira sinistra. Tentando não piscar, recuei lentamente da sala. Os clientes nunca quebraram o contato visual, nem mesmo para piscar. No segundo em que estava na segurança relativa do saguão, corri até David, que estava conversando com um cliente em nosso pequeno bar. Regra número 5, eu disse assim que cheguei até ele. David empalideceu.
A cliente, uma jovem atraente, olhou para ele confusa. "Com licença", murmurou David na direção dela antes de se virar para mim. "Qual sala?" "5. Venha comigo." Corremos até a sala. Uma vez lá dentro, David gesticulou para que eu ficasse na parte de baixo das fileiras de assentos. "Fique aqui." Ele não precisou me dizer 2 vezes. A sala cheia de clientes estava mortalmente silenciosa, cada cabeça se virando silenciosamente para seguir David enquanto ele caminhava na frente da tela e parava no meio da sala. "O que vocês querem?" ele disse, para a sala em geral. Todas as pessoas na sala abriram a boca em uníssono e disseram em um coro perfeito: "Olá, gerente, faz tempo?" "Corta essa", rosnou David. "Eu conheço o seu jogo. O que vocês querem desta vez?" A sala riu em sincronia arrepiante. "Sempre tão direto. Eu sempre gostei de você. Mais do que do seu antecessor, você sabe." A mandíbula de David se apertou. Suas mãos estavam fechadas em punhos. Eu nunca o tinha visto tão irritado. "Apenas, diga-me o que você quer." Ele sibilou entre os dentes. "Diga-me o que você quer e depois liberte essas pessoas." "Ah, tão impaciente, tão ansioso para acabar com isso", respondeu a multidão. "Eu quero que você abra a sala 3, agora mesmo." David empalideceu. "Não, peça outra coisa. Há limites que não ultrapasso. Há regras." As coisas por trás dos olhos da multidão riram como uma só. "Ah, sim, suas preciosas regras. Você acha que elas podem parar alguma coisa? Elas não param nada, David, apenas adiam." "Me dando informações de graça?" David disse sarcasticamente. "Você mudou desde a última vez que conversamos. Eu só lhe digo o que você já sabe, e meu preço não muda. Você vai abrir a sala 3, novamente." Pela primeira vez, David hesitou, apenas por um segundo, mas as coisas notaram e riram cruelmente dele. "Eu já lhe disse. Não vou fazer isso, essa regra nunca é quebrada", disse ele finalmente. "Você esquece sua história após meros 13 anos? A multidão zombou. "O destino dessas pessoas está em suas mãos, David. Você sabe o que acontece com elas quando meu preço não é pago. Você busca se redimir com essa resistência sem sentido pelo sacrifício que foi feito por causa do seu erro. Eu não me redimo." David sibilou. "E não cometi nenhum erro. Aquele que você tanto sente falta concordaria?" "Eu acho que não", entonaram as coisas. Houve um silêncio carregado. Então a multidão falou novamente. "O preço foi pago. Estas pessoas estão seguras." David piscou confuso. "O quê? Que preço?" "A sala 3 nunca foi o preço. A angústia da sua lembrança, assim como as perguntas sem resposta que agora atormentarão este seu servo, foram o preço." "Seu desgraçado", David sussurrou. Até a próxima, gerente." David saiu da sala sem dizer mais uma palavra. A multidão o seguiu com o olhar e depois fixou-o em mim. Um sorriso, um aceno. Então a multidão olhou para cima como uma só e abandonaram seu comportamento idêntico. Uma tensão oculta foi liberada. Eles estavam livres. Regra número 6. Se um cliente ouvir ruídos nos dutos de ar, assegure a ele que você vai verificar. Pegue um dos pacotes marcados R6 atrás do bar, entre nos dutos de ar através do quarto de lixo e coloque o conteúdo do pacote a pelo menos 10 metros de distância da entrada. Saia dos dutos de ar o mais rápido possível. Esta é uma das regras mais fáceis de seguir, embora o limite de tempo seja preocupante no início. É também uma das mais utilizadas, geralmente acontecendo cerca de uma vez por semana. Felizmente, nunca vi ninguém falhar em cumpri-la. A primeira vez que tive que alimentar a coisa nos dutos de ar foi em um turno muito movimentado. Tínhamos estreado a Ascensão Skywalker alguns dias antes e ainda estávamos sendo invadidos por multidões de clientes. Eu estava limpando o saguão do sempre presente milho de pipoca derramado quando um jovem de aparência irritada, vestindo uma camisa de Star Wars, se aproximou de mim. "Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo?" Comecei. "Sim, cara, tanto faz."
Ele me interrompeu imediatamente. Você poderia consertar seu maldito ar-condicionado, cara? Tem algo batendo lá dentro, perto da grade na nossa sala. Eu não paguei por essa merda. Apertei os dentes para controlar meu temperamento diante da falta de modos do homem. Mas consegui permanecer calmo. Sim, senhor, claro. Desculpe pelo transtorno. David provavelmente vai te perdoar por deixar uma sala de pessoas morrer nas mãos de Deus sabe lá o quê. Mas ele não vai te permitir ser rude com os clientes. Ele é assim. Depois que o cliente saiu andando novamente, peguei um dos pacotes marcados atrás do bar. Era estranhamente pesado, e eu podia sentir a umidade saindo de dentro dele. Fazendo o meu melhor para ignorar isso, cruzei para o quarto de lixo e abri a grade que cobria os dutos de ar. Eu podia ouvir o que o cliente estava reclamando. Um som rápido, tip-tap, como dedos tamborilando sem parar na lateral do duto. Minha pele arrepiou. Era desconfortavelmente parecido com o som de dezenas de pernas longas e finas. Eu respirei fundo e rastejei para dentro do duto. O ar lá dentro estava frio e com correntes de ar. O corredor era apertado e eu fui forçado a me deitar, me impulsionando para a frente com os cotovelos e joelhos. Rastejando para a frente, pude ver pela luz fraca que havia um monte de algo à frente, por volta da marca dos 10 metros. Quando cheguei lá, gemi baixinho. No duto diante de mim havia uma pilha de ossos de animais roídos. Com dedos trêmulos, desfiz a embalagem do meu pacote e soltei um frango inteiro em cima da pilha de restos. Os sons no duto pararam. Segurei minha respiração, então retornou, mais rápido, tip-tap, mais alto do que antes. Um ritmo destacado, frenético e faminto. Terror e adrenalina inundando meu cérebro, eu recuei rapidamente para a boca do corredor. Quanto tempo eu estive lá? Quanto tempo eu tinha restante? 30 segundos? 20? O barulho das pernas agora se misturava com um som de arrasto, enquanto algo quitinoso e pesado se arrastava pelo corredor em direção à comida e em minha direção. E finalmente minhas pernas encontraram o fim do duto. Chutando freneticamente, caí no chão do quarto de lixo e fechei a grade com força. O barulho lá dentro havia parado. Ouvindo atentamente, eu podia distinguir o som de carne sendo rasgada. E esta é uma das regras mais fáceis. Continua no próximo vídeo. A tempestade de hoje se acalma, mas os segredos permanecem. Espero que tenham gostado das histórias sussurradas na chuva. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais mistérios. Lembre-se, a cada tempestade, novos sussurros surgirão. Até a próxima, sob o manto da noite e da chuva. Boa noite e mantenha-se atento aos sussurros.